Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 1339, pregado na noite de domingo, 4 de março de 1877, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, em Newington, Londres, Inglaterra. Efraim dirá: que tenho eu ainda com os ídolos? Oséias 14, verso 8. A idolatria foi o grande pecado das 10 tribos representadas por Efraim. Na verdade, é o pecado de toda a raça humana. Quando falamos de idolatria, não precisamos pensar em blocos de madeira e pedra e em homens se curvando diante deles, pois nossa terra natal está repleta de idólatras. Nem precisamos ir às ruas para encontrá-los. Fique onde está e olhe dentro do seu próprio coração e encontrará ídolos lá. Este é o pecado que facilmente nos assedia: desviar-se do Deus vivo e criar ídolos para nós mesmos de alguma forma ou de outra. Pois a essência da idolatria é esta: amar qualquer coisa mais do que a Deus, confiar mais em qualquer coisa do que em Deus, desejar ter um Deus diferente do que temos, ou ter alguns sinais e maravilhas pelos quais possamos vê-lo, algum símbolo ou manifestação externa que possa ser vista com os olhos ou ouvida com os ouvidos, em vez de descansar em um Deus invisível e acreditar na promessa fiel daquele que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram. De uma forma ou de outra, esse grande pecado é o principal mal no coração do homem. E mesmo nos homens salvos, esse é um dos desenvolvimentos da corrupção remanescente. Podemos muito facilmente fazer um ídolo de qualquer coisa e de várias maneiras. Sem dúvida, muitas mães e pais fazem ídolos de seus filhos. E muitos maridos e esposas idolatram um ao outro. E podemos até mesmo fazer ídolos de ministros, assim como havia pastores idólatras antigamente. Igualmente, é certo que muitos homens pensativos fazem um ídolo do seu intelecto, e muitos outros fazem um ídolo do seu ouro, ou até mesmo daquela pequena casa onde desfrutam de tanto contentamento. O papista ignorante segura seu crucifixo e o adora, e esse é o seu ídolo. Mas homens que são melhor instruídos muitas vezes pegam a Bíblia e a leem, e ao falharem em penetrar a letra para alcançar o espírito, confiam no mero ato de ler as Escrituras, e fazem até mesmo a palavra em si se tornar um ídolo para eles, através de seu descanso em um mero credo ou na simples leitura da Bíblia e não avançando para a adoração espiritual sincera diante de Deus. Qualquer coisa, por mais sagrada que seja, que se interponha entre nós e o trato pessoal de nossa alma com Deus, como ele é revelado em Cristo Jesus pela fé, amor e esperança, torna-se um ídolo para nós. Existem ídolos de todos os tipos, mais ou menos intrinsecamente valiosos. Assim como em substâncias materiais, um ídolo é feito de madeira, outro de pedra, outro de prata e outro de ouro, de modo que esses ídolos diferem em valor e ainda assim, todos são ídolos. Assim, os homens, de acordo com seus diferentes graus de mente, fazem um ídolo disto ou daquilo outro, cada homem conforme sua própria fantasia. Muitos desses ídolos podem, em si mesmos, ser considerados bons o suficiente, mas quando são transformados em ídolos, não são melhores por isso. Um ídolo de ouro é tão ofensivo a Deus quanto um de madeira. E assim, a coisa mais querida e melhor na terra, se for permitida interpor-se entre nós e Deus, como um ídolo, torna-se uma abominação aos olhos do Altíssimo. Ó irmão, quando você não pode confiar na providência de Deus, mas sente como se devesse ter algo de substância visível para apoiar-se, você idolatra as suas economias ou o dinheiro que cobiça. Quando você não pode aceitar a simples promessa de Deus e não ousa arriscar tudo por Deus, mas quer algo além da palavra de Deus para apoiar-se, você idolatra seu próprio egoísmo.
Quando você deve ter marcas e sinais e evidências das coisas que Deus claramente declarou e não acredita em Deus a menos que tenha uma prova corroborativa, você está desempenhando o papel de idólatra. No entanto, a natureza humana continuamente anseia por mais do que Deus, todo suficiente, porque é tão carnal que não confiará no invisível. Portanto, é uma obra suprema da graça quando Deus traz qualquer homem a dizer: que tenho eu ainda com os ídolos? Peço sua atenção para 4 pontos. E o primeiro é este: quero que você perceba a soberania desta previsão. Efraim dirá: que tenho eu ainda com os ídolos? Deus fala de Efraim como se Efraim fosse fazer e devesse fazer o que ele declarou que ele faria. Efraim dirá: que tenho eu ainda com os ídolos? Mas quem era esse Efraim? Se o olharmos como indivíduo, ele representa as 10 tribos de Israel na época em que estavam casadas com deuses estranhos. Efraim é um homem e, portanto, ele tem uma vontade própria. Ele é um homem depravado e, portanto, tem uma vontade obstinada. E ainda assim Deus fala sobre Efraim de maneira tão positiva como se ele não tivesse vontade e afirma que ele dirá: que tenho eu ainda com os ídolos? Seria muito difícil dizer o que o vento fará, muito difícil dizer o que as ondas farão, mas a vontade do homem é mais mutável e incontrolável do que os ventos e as ondas. No entanto, Deus fala como se Efraim estivesse absolutamente em sua mão e nos diz o que Efraim dirá e, de fato, o que Efraim sentirá. É maravilhoso, não é? Que Deus, que conhece a inconstância e a teimosia humanas, fale assim sobre a mente do homem e declare o que ele dirá e sentirá. Agora, em tudo isso, deve-se observar que não há violação da vontade humana. Os homens não são blocos de madeira, nem pedaços de barro inconscientes. Deus fez o homem uma criatura que quer e determina e julga por si mesmo, e ele lida com ele como tal. Há pessoas que parecem imaginar que sempre que falamos de Deus como sendo onipotente no reino da mente, e falamos de sua declaração sobre o que os homens farão e sentirão, que negamos, portanto, a livre agência. De maneira alguma. Nunca estamos preparados para negar uma verdade em favor de outra. E acreditamos tão sinceramente na livre agência quanto na predestinação. Nunca foi nosso costume assassinar uma verdade para dar lugar a outra. Há espaço suficiente para 2 verdades na mente de quem está disposto a se tornar como uma criança pequena. Sim, há espaço em um coração ensinável para 50 verdades viverem sem contenda. Deus trata os homens como homens e como criaturas inteligentes. Tendo-lhes concedido poder de julgamento e vontade, ele os trata como tais, e não usa essa força sobre a alma que seria legítimo usar sobre um pedaço de metal, se tivesse que ser perfurado ou derretido, nem mesmo tal força como é legítimo usar sobre um boi e um burro que não tem entendimento, cuja boca deve ser mantida com freios e cabresto, para que não se aproximem de vocês. Não, não. Sob o céu não há homem cuja vontade Deus jamais tenha violado. Ele fez a vontade do homem salvo ainda mais livre pelas restrições que a graça soberana impôs. A graça não acorrenta a vontade forçando-a de fora, mas liberta a vontade e muda a natureza para que o homem deseje o que Deus deseja. E quando o homem sinceramente diz: que tenho eu ainda com os ídolos? Embora essa fala seja totalmente contrária a toda a intenção e inclinação natural de sua vida anterior, ele a diz com pleno consentimento de seu coração. Não, ele nunca disse nada mais voluntariamente do que isso, porque Deus o recriou, o fez novo, quando Deus, por poder divino, o fez disposto no dia de seu poder. Pergunto-me se você é capaz de compreender, queridos irmãos, e agarrar essas 2 grandes verdades. Primeiro, que o homem é feito uma criatura responsável por todas as suas ações e um agente livre, tendo sua vontade escravizada, mas não porque alguém de fora a obrigue, mas ela mesma, sendo depravada, sempre escolhe de acordo com sua natureza caída. O homem é constituído de forma que o próprio Deus não violará essa livre agência. E ainda essa outra verdade manteremos com toda a ousadia, que Deus é tão onipotente no reino da mente e da vontade quanto é no reino da mera matéria. Ele olha para os montes e eles fumegam. Ele toca a terra e ela treme. O mar obedece a ele e para onde ele ordena que fique. Sim, terremoto e tempestade estão totalmente sob seu controle.
Ninguém que acredita em um Deus onipotente duvida dessas coisas. Mas é igualmente verdade que a mente totalmente escura do homem natural, Deus ilumina soberanamente com um flash de seu espírito. O tendão de ferro da vontade obstinada, Deus remove. Quanto às afeições, quando o coração é como pedra, frio, morto, pesado, imóvel, ele tem uma maneira de transformar a pedra em carne. Ele pode fazer o que quiser com os homens, e quando seu espírito manifesta todo o seu poder, embora os homens possam resistir, há um ponto além do qual a resistência absolutamente cessa e a alma é conduzida em cativeiro jubiloso ao espírito conquistador do bendito Deus. Agora, alguém dirá novamente, mas como você torna isso consistente? Você agora fala contrário às declarações que fez antes. Não, meu caro irmão, não falo assim. Ambas são verdadeiras. O homem tem livre agência, ou seja, sempre age de acordo com sua natureza e não por compulsão externa. Ainda assim, Deus é soberano no mundo das mentes, da vontade e da livre agência, trabalhando à sua maneira e falando assim positivamente, sem si ou mais. Não sabe que ele terá sua vontade e a vontade do homem se dobrará voluntariamente à sua vontade, pois ele lhe dará soberanamente uma nova natureza, pois ele é o Senhor único. Deixe-me ler as vontades de Deus, as maravilhosas vontades de Deus, como estão neste capítulo. Curarei a sua apostasia, amá-lo-ei livremente, pois minha ira se afastou dele. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o Líbano. Seus ramos se espalharão e sua beleza será como a oliveira, e seu cheiro como o Líbano. Efraim dirá, que tenho eu ainda com os ídolos? Deus fala sobre os homens como se fossem absolutamente marionete em sua mão e, ao mesmo tempo, em outros lugares, ele os coloca sob sua responsabilidade pessoal. Ambas as doutrinas são verdadeiras. O homem é responsável pelo que ama e escolhe, e ele sempre escolherá o mal porque sua vontade é escrava do pecado. Ele ama as trevas e não pode escolher contrário ao seu grande amor pelas trevas, pelo pecado. Mas Deus soberanamente muda a natureza. Então, o seu maior amor é mudado das trevas para a luz, e sua vontade escolhe a partir disso livremente o que ele jamais escolheria antes. Regozijo-me em ouvir o Senhor Todo-Poderoso falar assim divinamente sobre o que o homem fará, e adoro a incrível sabedoria e poder que pode governar sobre agentes livres. Mas agora, em segundo lugar, em nosso texto, vemos uma mudança maravilhosa. Efraim dirá, que tenho eu ainda com os ídolos? Quem é esse Efraim? Bem, se você ler o livro de Oséias, encontrará ele aparecendo continuamente. Efraim, quem era ele? Quem é este que diz que tenho eu ainda com os ídolos? Vou lhe dizer, é o mesmo Efraim de quem o Senhor havia dito, deixai-o, ele está entregue aos ídolos. Este é um discurso diferente, não é? Em um momento, ele está preso aos seus ídolos, pois essa é a palavra usada no original. Preso a eles como se estivesse grudado e vocês não pudessem afastá-lo de forma alguma. Agora aqui ele está dizendo, que tenho eu ainda com eles? Que mudança é essa? É o mesmo homem? Sim, o mesmo homem, mas observe o que a graça soberana de Deus fez por ele. Veja também quão resoluto ele está. Ele fala claramente e positivamente, que tenho eu ainda com os ídolos? É este o mesmo homem que lemos em um capítulo anterior. Efraim é uma pomba tola, sem entendimento. Sim, ele era uma pomba tola, sem entendimento. E agora este mesmo Efraim está dizendo, que tenho eu ainda com os ídolos? Falando como se tivesse recebido um coração novo, esclarecido, ousado e decidido. Esta é uma mudança, não é? O homem que estava preso aos seus ídolos e cheio de vacilação sempre que coisas melhores lhe eram apresentadas, agora está completamente separado de suas antigas confianças e feito para odiá-las. E não vacila mais, mas toma a sua posição e pergunta com gloriosa prontidão, que tenho eu ainda com os ídolos? É uma grande mudança, mas é uma mudança pela qual muitos de nós passamos, e é uma mudança pela qual todos aqui devem passar, ou nunca verão a face de Deus com aceitação. Conversão, que é o primeiro fruto da regeneração, faz uma diferença tão grande em um homem que é como se ele tivesse morrido e sido sepultado e agora ressuscitado dos mortos para uma nova vida.
É uma mudança tão grande quanto se o homem fosse destruído e então fosse feito uma nova criatura em Cristo Jesus. Pergunto-me se todos vocês sentiram uma mudança como essa. Às vezes, encontro pessoas que afirmam ser cristãs e crentes e tudo mais, mas nunca experimentaram nenhuma mudança que possam lembrar desde a infância. Bem, caro amigo, deve ter havido uma mudança se você é um cristão. Não direi que você deve saber o dia e a hora, mas dependa disso. Se você agora é o que era quando nasceu, você está no fel da amargura e nos laços da iniquidade. Se não houve uma virada, você está indo pelo caminho errado. Todo homem deve ser desviado do caminho em que o pai Adão o colocou, pois nosso rosto está voltado para o pecado e a destruição, e devemos ser totalmente transformados para ter novos rostos voltados para a santidade e a vida eterna. Onde não há tal transformação, há a mais solene razão para introspecção e humilhação e para buscar a salvação. Você passou por uma grande transformação. A necessidade dela não é uma invenção minha, lembre-se. É essa a palavra mais solene do Novo Testamento. Você deve nascer de novo. Deve haver uma mudança completa e total em você, de modo que as coisas que você uma vez amou, você passe a odiar, e as coisas que odiava, você seja feito para amar. Uma mudança tão grande quanto houve em Efraim, que anteriormente estava preso aos seus ídolos e então passou a abominá-los. Eu oro para que todos vocês investiguem e vejam se tal diferença foi feita em seus corações pelo Espírito Santo, porque um erro aqui será fatal. Se você nunca passou por tal renovação, que a oração seja respirada para que o Espírito Santo o renove agora no espírito de sua mente. E se você espera que tal mudança tenha ocorrido em você, então que Deus conceda que seja uma conversão real e duradoura, para que você possa permanecer na graça e ir de força em força até que os ídolos sejam completamente abolidos e toda a sua natureza se torne o templo do Deus vivo. Assim, então, temos dois comentários, uma previsão soberana e uma mudança maravilhosa. Terceiro, há em nosso texto uma confissão implícita. Efraim dirá: que tenho eu ainda com os ídolos? Ainda com os ídolos? Então, Efraim, você teve muito a ver com os ídolos até agora? Sim, diz ele, com lágrimas nos olhos, isso eu tive. Hipócritas significam menos do que sua linguagem expressa, mas verdadeiros penitentes significam muito mais do que suas palavras simples podem transmitir. A confissão do texto é ainda mais sincera porque é tácita e, como que, escapa involuntariamente. Atentem com fervor, queridos ouvintes, pois talvez alguns de vocês estejam adorando ídolos agora. Vamos entrar no templo do seu coração e ver se podemos encontrar um falso Deus lá. Entro em um coração e, ao olhar para cima, vejo um ídolo gigantesco. Ele é todo dourado e vestido com roupas brilhantes. Seus olhos parecem ser joias e sua testa é como um marfim brilhante coberto de safiras. É um ídolo muito lindo de se olhar. Não se aproxime muito. Não examine muito severamente. Nem sequer sonhe em olhar dentro do falso oco. Dentro dele você encontrará toda espécie de podridão e imundície. Mas o exterior do ídolo é adornado com a maior arte e habilidade. E você pode até se apaixonar por ele enquanto fica e o observa. Qual é o seu nome? Seu nome é justiça própria, autojustiça. Bem me lembro quando costumava adorar essa imagem que minhas próprias mãos fizeram. Até que uma manhã, meu Deus teve sua cabeça quebrada e logo depois descobri que suas mãos haviam sumido. E logo descobri que o verme estava devorando-o. E meu Deus, que eu adorava e confiava, transformou-se em um monte de escória e esterco. Enquanto eu pensava que era uma massa de ouro sólido com olhos de diamantes. Ai de mim, há muitos homens a quem tal revelação ainda não foi dada. Seu ídolo ainda está em condições da primeira classe. É verdade, talvez, que no Natal ele fique um pouco fora de ordem e eles sintam que não se comportaram como deveriam quando a garrafa passou tão livremente, mas chamaram o ourives para cobrir o ídolo com novo ouro e dourar os lugares lascados novamente. Eles não foram à igreja desde então. Eles não foram na manhã de Natal a um lugar de culto e acertaram tudo. Eles não repetiram as orações extras e deram um pouco mais para a caridade.
Assim, eles renovaram seu Deus novamente e ele parece muito respeitável. É fácil consertá-lo, meus irmãos. Até que a arca do Senhor entre e então todos os ferreiros do mundo não podem manter este Deus em pé. Se o Evangelho de Jesus Cristo entrar na alma, então imediatamente este maravilhoso Deus começa a se curvar e como Dagon, que foi quebrado diante da arca do Senhor, a autojustiça é despedaçada. Mas há milhares por todo este mundo que adoram esse Deus e vou lhes contar como eles oram a Ele. Eles dizem: Deus, agradeço-te que não sou como os outros homens, e assim por diante. Não exatamente nas palavras do fariseu, mas no mesmo estilo. Senhor, agradeço-te que pago a todos 20 shillings por libra e eduquei meus filhos de forma respeitável. Deus, agradeço-te que sempre fui um frequentador assíduo da igreja ou da capela durante toda a minha vida. Deus, agradeço-te que não sou um blasfemador, nem um bêbado, nem nada desse tipo. Sou muito melhor do que a maioria das pessoas e, se eu não chegar ao céu, será muito ruim para meus vizinhos, pois eles não são nem metade tão bons quanto eu. Desta maneira, este monstro é adorado. Não estou falando do que acontece na Índia em seu paganismo, mas de uma idolatria muito na moda na Inglaterra e nos bancos das igrejas. O Deus da autojustiça é soberano em milhões de corações. Que todo adorador desse Deus possa ser levado a dizer: que tenho eu ainda com este ídolo abominável? Outro tipo de Deus que vi no coração humano é o ídolo do pecado favorito. Uma pessoa, há não muito tempo, disse: bem, suponho que haja muito na religião, mas veja, estou no turf e não poderia deixá-lo. Como poderia? Claro que não poderia me tornar cristão e ainda ser conhecido como um apostador. Sim, o círculo de apostas era o seu Deus. O cavalo de corrida é um Deus tão popular quanto os bezerros de Betel. Outro homem diz: sim, eu ficaria feliz em ser cristão, mas veja, eu amo a bebida. Devo ocasionalmente desfrutar de uma bebida a mais. Não frequentemente, sabe? Mas de vez em quando em reuniões sociais, feriados e noites de fogueira. Um homem deve se embriagar às vezes, não deve? E qual é o mal? Não poderia desistir disso. Eles não dizem isso em palavras reais, mas é o que querem dizer, milhares deles. Eles ainda devem manter Baco como seu Deus e oferecer-lhe seus sacrifícios. E que sacrifícios eles fazem! Como arruinam a saúde e destroem a vida, empobrecem seus filhos, tornam suas esposas miseráveis, tudo para adorar esse Deus imundo da bebida. Outros têm algum outro pecado favorito. Não preciso mencionar todos. Na verdade, não poderia, pois a face da modéstia ficaria ruborizada se mencionássemos certos vícios que homens e mulheres sentem que não poderiam deixar. Eles gostariam de ser salvos em seus pecados, mas não de seus pecados. Adorariam a Deus de alguma forma, mas o primeiro lugar deve ser dado a este pecado favorito deles. Ó Senhor, não importa qual ídolo seja, mas se há algo neste mundo que você ama mais do que Cristo, você nunca verá o rosto de Deus com alegria. Se há algum pecado que você persiste em cometer, imploro que mude de opinião sobre ele e corte-o, mesmo que seja uma mão direita, e arranque-o, mesmo que seja um olho direito. Seria melhor para você entrar na vida manco e com um olho só do que, tendo ambas as mãos e ambos os olhos, ser lançado no fogo do inferno. Pecados favoritos devem ser renunciados, se Cristo for ser desfrutado. Vejam como os idólatras discordam. Um adora a justiça própria, o outro adora o eu pecaminoso, mas ambos os ídolos devem ser totalmente abolidos. No coração de alguns homens vejo o amor pelo prazer. Esse Deus está entronizado em muitos corações. Eles são vencidos não tanto pelos pecados mais grosseiros, mas por sua leviandade natural e frivolidade. Não conseguem pensar, não querem pensar. Dizem que ficam entediados se precisam ficar quietos por um tempo. Gostam de estar sempre entretidos, satisfeitos, excitados. Agora, há uma medida de recreação que é tão boa quanto o remédio para o corpo e a alma, e há recreações adequadas a serem desfrutadas. Deus providenciou prazeres inocentes e faremos bem em aceitá-los com gratidão de nosso Pai Celestial. Mas ser um amante do prazer em vez de um amante de Deus é estar morto enquanto vive. Fazer do seu estômago o seu Deus, viver para comer e beber, ser apenas digeridores de carne e coadores de vinho,
Viver aqui apenas para se divertir, borboletas que voam de flor em flor, sem coletar mel, mas apenas buscando prazer, isso é mal. Senhores, esse é um Deus que não será adorado por quem conhece o amor do verdadeiro Deus, pois seu Deus é seu prazer e o prazer não é seu Deus. Ele frequentemente põe de lado coisas que poderia permitir-se desfrutar, para honrar e glorificar ainda mais seu Salvador. Muitos adoram o bezerro de ouro, não se entregam a vícios nem buscam prazeres, exceto um vício e um prazer, a ganância de ouro. Se você quiser despertar todas as suas energias, tilinte uma moeda perto deles. Eles perseguem isso como cães perseguem a raposa, incansáveis e sem descanso. Por medo de que fiquem pobres na velhice, fazem-se pobres na juventude. E para não morrerem de fome no final, morrem de fome até o fim. Conhecemos alguns para quem honra, amor, retidão, integridade, evangelho, tudo não vale nada, desde que possam obter ganhos sacrificando-os. O grande edifício da sua fortuna rola como um carro de Juggernaut, esmagando tudo em seu caminho. Viúvas podem chorar e órfãos lamentar, os gemidos dos oprimidos podem subir ao céu e as iniquidades que eles perpetraram pode precedê-los no julgamento, mas não lhes importa. Eles estão acumulando campo a campo e casa a casa e ficando mais ricos e mais ricos, porque vivem para isso e para isso parecem contentes em morrer. Ó Deus, converta o homem que adora o ouro. Milton, você sabe, descreve o demônio da ganância como Mamon, o espírito menos ereto que caiu do céu, pois mesmo no céu seus olhares e pensamentos estavam sempre inclinados para baixo, admirando mais as riquezas do pavimento do céu, o ouro pisado, do que qualquer coisa divina ou santa de outra forma desfrutada em visão beatífica. Este vício é muito degradante, e bem fez Milton ao colocar Mamon no inferno e dizer que ninguém admire que as riquezas crescem no inferno. Aquele solo pode melhor merecer o precioso veneno. Agora, quando o Senhor liberta um homem do poder do diabo, ele clama: que tenho eu ainda com fazer da riqueza meu ídolo? Ele se torna contente, torna-se o mordomo do Senhor e usa sua substância e bens ao serviço de Jesus e seu reino. Devemos percorrer estes templos o mais rápido possível e não parar muito em nenhum deles, pois não são muito doces. Alguns no templo de seus corações estabeleceram ligações ilícitas, formam conexões que são proibidas pela palavra de Deus. Por exemplo, conheço alguns que professam ser cristãos, Deus sabe se realmente são ou não, que descartaram completamente o mandamento do nosso Senhor de não se unirem em julgo desigual com descrentes, e seguiram os ditames da carne, casando-se com os ímpios. É uma coisa terrível casar-se com alguém de quem você sabe que será logo separado para sempre. Alguém que não ama a Deus e, portanto, nunca poderá ser seu companheiro no céu. Se esse é o seu caso, suas orações devem subir ao céu dia e noite pelo parceiro da sua alma, para que ele ou ela seja trazido a Cristo. Mas para qualquer jovem formar tal laço voluntariamente, é estabelecer um ídolo no lugar de Deus. Choros e lamentações virão disso em breve. Qualquer forma de amor que divida o coração, que deve ser todo de Jesus, é idolatria. E, infelizmente, temo que os ídolos sejam tão numerosos quanto as árvores do campo. Senhor, remove-os para longe de nós. Um grande número de pessoas adora um ídolo chamado o louvor dos homens. Eles falam desta maneira: ó sim, você está certo, mas veja, eu não poderia fazer isso. Bem, por que não? Porque eu não sei o que meu tio diria sobre isso, ou eu não poderia dizer como minha esposa reagiria. Não tenho certeza se meu avô ficaria satisfeito comigo. O medo de parentes e o temor da opinião pública mantém muitos em escravidão mental e moral, e o medo dos homens mantém muitos outros. Tenho pena daqueles que não ousam fazer o que acreditam ser certo. Parece-me ser a maior de todas as liberdades, a liberdade com que Cristo nos libertou, a liberdade de fazer e ousar qualquer coisa que a consciência ordene em seu nome. Mas muitas pessoas têm que pedir a outras pessoas permissão para respirar, permissão para pensar, permissão para acreditar em qualquer coisa. E não há nada que temam tanto quanto a senhora grande. A pequena sociedade em que vivem é tudo para eles. O que fulano e beltrano pensariam disso?
O trabalhador não ousa ir a um lugar de culto, porque os carpinteiros na oficina cairiam em cima dele. Os homens que trabalham com ele diriam: Ei, o quê? Você é um desses crentes? Muitos homens que têm quase 2 metros de altura são covardes e têm medo de algum sujeito insignificante com metade do seu tamanho. Eles têm medo de que algum sujeito inútil faça uma piada às suas custas. E ser alvo de uma piada parece ser algo terrível. Ó, pobres almas! Pobres almas! Todas as piadas que provavelmente receberão serão água morna em comparação com o caldeirão fervente no qual alguns de nós fomos mergulhados ano após ano, quando não podíamos falar uma palavra sem que fosse mal interpretada, e não podíamos proferir uma sentença sem sermos caluniados. No entanto, encolhem-se diante de suas pequenas perseguições como se fossem um grande martírio. Estamos vivos depois de todos os ataques feitos contra nós, e não muito pior por eles, e assim será com vocês também, queridos amigos, se tiverem o coração e a coragem para fazer e ousar pelo Senhor Jesus Cristo. Este ídolo do medo dos homens devora milhares de almas. Este é um ídolo sedento de sangue, tão cruel quanto qualquer um dos ídolos dos hindus. Este medo dos homens que traz uma armadilha. Alguns de vocês sabem que são totalmente mesquinhos em espírito e não ousam fazer o que sabem que deveriam fazer por medo de que alguém ou outro faça um comentário sobre o quão estranho e esquisito vocês são. Deus ajude vocês a se livrarem desse ídolo. Assim, consideramos a confissão implícita de que tivemos muitos maus relacionamentos com ídolos. O último ponto é a pergunta resoluta: que tenho eu ainda com os ídolos? Vamos colocar dessa maneira: que tenho eu ainda com eles? Já tive o suficiente deles. O que meus pecados já fizeram por mim? Irmãos e irmãs, vejam o que o pecado fez por nós e por toda a nossa raça. Fez aquele lindo Éden, que era nosso jardim de delícias, tornar-se um deserto, e fez de nós filhos do trabalho e da tristeza. O que o pecado fez por nós? Despojou-nos de nossa beleza, afastou-nos de Deus, colocou os querubins flamejantes com a espada desembainhada para nos impedir de nos aproximarmos de Deus enquanto vivermos no pecado. O pecado nos feriu, nos arruinou, nos matou, nos corrompeu. O pecado trouxe a doença ao mundo, cavou a sepultura e criou o verme. Ó pecado, você é a mãe de todas as tristezas e gemidos e suspiros e lágrimas que já ocorreram entre homens e mulheres neste mundo. Ó miserável pecado, o que tenho eu ainda com você? Já tivemos mais do que o suficiente de você. E você e eu, pessoalmente, já não tivemos bastante com nossos ídolos? Eu tive o suficiente com minha autojustiça, eu ouso dizer, pois como detesto pensar que algum dia fui tolo a ponto de pensar que havia alguma coisa boa em mim. Pensar que poderia ter sonhado em me apresentar diante de Deus com uma justiça própria. Como abomino o pensamento. Deus me livre, nem por um único momento, de ser outra coisa senão envergonhado por ter me vangloriado de qualquer coisa que pudesse fazer ou sentir ou ser. Vocês não se sentem humilhados ao lembrar-se de tal orgulho e presunção? O que vocês têm ainda a ver com o ídolo da justiça própria? Nada. Nunca mais poderemos nos curvar diante disso. Em relação a outros ídolos, vocês já não sofreram o suficiente por causa deles. O convertido que antes era um bêbado dirá: tive o suficiente com o copo da intoxicação. Quem tem aflição? Quem tem olhos vermelhos? Aqueles que se demoram no vinho, os homens de força para misturar bebidas fortes. O bêbado teve o suficiente disso. Ele pagou caro por isso e agora desistiu de festas e excessos para sempre. O homem que mergulhou no vício muitas vezes terá que dizer: isso me prejudicou no corpo, na mente e nos bens. O que mais posso ter a ver com isso? Disse alguém para mim outro dia, quando vivia no pecado, era tão caro para mim que levará anos para recuperar o que desperdicei com o diabo e comigo mesmo. Não sou o homem para o serviço de Deus que poderia ter sido, se não fosse por isso. Todos nós tivemos o suficiente, mais do que o suficiente. Não há cálice de pecado, por mais doce que tenha sido no dia de nossa iniquidade, que sintamos que queremos mais, mesmo com todas as bolhas efervescentes na borda quando se mexe. Estamos fartos disso,
fartos até a morte, e o próprio nome disso causa náuseas em nossa alma. O que eu tenho ainda a ver com ídolos, quando considero o que os ídolos fizeram por mim? Mas há outra visão disso. Que tenho eu ainda com ídolos? Você vê e pode suportar olhar para aquela estranha visão ali. 3 cruzes postas em uma colina, e na do meio um homem maravilhoso, em agonia terrível, pregado no madeiro. Se você olhar para ele, verá que há uma mistura de majestade em seu sofrimento, que você o reconhecerá imediatamente como seu Senhor. Veja, é o noivo de sua alma, seu melhor amado. E ele está pregado ali como um criminoso condenado a morrer. Quem o pregou ali? Quem o pregou ali, eu pergunto. Onde está o martelo? De onde vieram os pregos? Quem o pregou ali? E a resposta é: nossos ídolos o pregaram ali. Nossos pecados perfuraram seu coração. Ah, então, o que eu tenho ainda a ver com eles? Se eu tivesse uma faca favorita e com ela um assassino tivesse matado minha esposa, você acha que eu a usaria à mesa ou a carregaria comigo? Fora com a coisa maldita. Como eu odiaria a própria visão dela. E o pecado assassinou Cristo. Nossos ídolos mataram nosso Senhor. Fique ao pé da cruz e veja seu corpo assassinado, mutilado, sangrando com suas 5 grandes feridas, e você dirá: que tenho eu ainda a ver com ídolos? O vinagre e o fel, o suor sangrento e as dores da morte divorciaram minha alma de todos os seus amores antigos e casaram meu coração para sempre com o bem-amado, o Rei dos Reis. Que tenho eu ainda a ver com ídolos? Nada separa um homem do pecado como um senso do amor e dos sofrimentos de Jesus. A graça redentora e o amor morrendo, esses tocam o sino da morte de nossos luxos e ídolos. Assim que a fé pode ver o Senhor sangrando numa cruz por mim, rapidamente meus ídolos todos se vão. Jesus vem e enche meu coração. Agora, você pode se lembrar novamente de que não devemos ter mais nada a ver com ídolos, pois os mesmos pecados que mataram nosso Senhor nos matarão se puderem. Ó Filho de Deus, você nunca peca sem se prejudicar. O menor pecado que já se insinuou em seu coração é um ladrão que busca matar e destruir. Você nunca lucrou com o pecado e nunca poderá. Não, é veneno, veneno mortal para seu espírito. Portanto, não o tolere nem por um instante. O que você tem a ver com ele? Você sabe que é mal, somente mal e continuamente. Você sabe que prejudica sua fé, destrói seu prazer, murcha sua paz, enfraquece você na oração, impede que seu exemplo seja benéfico para os outros. E por todas essas razões, o que você tem a ver ainda com ídolos? Além disso, o que você tem a ver ainda com ídolos, agora que é filho de Deus? Agora que é herdeiro do céu? Um pobre menino se senta e brinca com pedaços de barro na rua e faz bolos de barro com seus amiguinhos. Um dia, chega o mensageiro do rei que descobriu que este é um filho perdido do palácio. E a criança é levada para casa, lavada e vestida com roupas reais. Lhe é dito que é um príncipe e que é herdeiro de um reino. Ele voltará e brincará com os meninos sujos na rua novamente, e será uma criança de rua, um vagabundo? Não, ele não. Ele será treinado para algo mais nobre e mais adequado à sua posição. E embora você e eu, uma vez, amássemos o pecado que outros amam e encontrássemos prazer onde outros o encontram, agora pela fé recebemos poder para nos tornarmos filhos de Deus. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. O que temos a ver ainda com ídolos? Que tipo de pessoas devemos ser a quem o Senhor adotou na família real do céu? Dentro de alguns meses, alguns de nós estaremos no céu, talvez dentro de algumas semanas. O que temos a ver com ídolos? Mesmo enquanto estamos aqui, o Senhor nos levantou juntos e nos fez sentar juntos nos lugares celestiais em Cristo. O que temos a ver ainda com ídolos? Este dia somos aceitos no amado, eleitos de Deus, justificados pela fé, com nossos nomes escritos nas palmas das mãos de Jesus. O que temos a ver ainda com ídolos? Verdadeiramente, a pergunta responde por si mesma. Não temos nada a ver com eles, exceto abominá-los, e sempre que são colocados em nossos corações, mesmo que por um momento, devemos derrubá-los pelo poder do Espírito Santo. Agora, amados, se Deus realizou uma grande obra em vocês e mudou seus corações para que os ídolos que vocês antes adoravam agora detestem,
eu pediria que se afastassem dos ídolos o máximo possível. Se não tem nada a ver com eles, não vão aos lugares onde são honrados. Que tenho eu ainda a ver com ídolos? Se soubesse que uma rua estava infectada com varíola, não sairia do meu caminho para passar por ela. Preferiria dar a volta para evitar a praga. Que assim seja com seu antigo pecado favorito. Mantenha-se o mais longe possível dele, assim como evitaria um leproso. Você não tem mais nada a ver com ídolos, portanto, não entre em seus templos, nem faça aliança com seus adoradores. É uma velha tradição rabínica a respeito dos nazireus que, como não deviam beber vinho, também não deviam comer a uva, nem passar por um vinhedo. O velho provérbio era: ó nazireu, desvie-se, mas não passe por um vinhedo, para que não seja tentado a comer da uva e depois a beber do seu suco. Há uma grande lição espiritual e moral aqui para nós. Mantenha-se o mais longe possível do pecado. Se aprendeu a dizer: que tenho eu ainda a ver com ídolos? Evite a própria aparência do mal e todas aquelas comunicações que corrompem os bons costumes. Detesto ouvir cristãos dizendo: o que você acha dessa ou daquela diversão tola? Você acha que posso ir até esse ponto? Bem, meu caro amigo, se você se diverte em qualquer coisa que tenha qualquer traço de impureza, questiono se você conhece algo sobre o amor de Deus. Lembre-se da observação de Roland Hill, a pessoa que disse que gostava de ir a lugares onde, no mínimo, ela flertaria com o pecado. A pessoa disse: bem, você sabe, Sr. Hill, sou membro da igreja, não vou a lugares inadequados. Vou apenas 1 ou 2 vezes por ano, só para me divertir. Ah, disse o Sr. Hill, você é muito pior do que eu pensava. Suponha que fosse amplamente divulgado que o Sr. Hill se alimenta de carniça e gosta muito de comer carne podre. E suponha que alguém viesse a mim e dissesse: ouvi dizer, Sr. Hill, que você gosta muito de comer carniça. Oh não, eu digo, de forma alguma. Não me alimento regularmente disso. Apenas como um prato disso 1 ou 2 vezes por ano, só para me divertir. Então todos diriam: você gosta mais disso do que pensávamos. Pois se pobres criaturas têm que comer isso todos os dias porque não podem obter nada melhor, seu gosto não é tão corrupto quanto o seu, que se afasta de comida saudável e acha a podridão um prato delicioso. Se você pode encontrar seu prazer e deleite, onde o pecado do pior tipo está sempre muito próximo, onde santidade estaria fora do lugar e onde Cristo, seu mestre, não seria esperado, você não aprendeu a dizer com Efraim: que tenho eu ainda a ver com ídolos? Afaste-se de tudo o que tenha o menor vestígio de pecado e que Deus o ajude a fazê-lo até o fim. Isso é para que você seja salvo, obtenha a salvação. Deus nos livre. Estou falando apenas para vocês que já são salvos. Se não são salvos, a primeira coisa é ter um coração renovado pela fé em Jesus Cristo. E depois disso, não colocamos nenhum fardo sobre vocês e não cobramos nenhum tributo de vocês por dever, mas será sua alegria, seu deleite, seu privilégio manter-se perto do seu mestre e dizer: que tenho eu ainda a ver com ídolos? Deus os abençoe por causa de Cristo. Amém. Pilatos duvida, seu coração dividido. O sinédrio conspira, por ódio unido. A multidão em fúria, a justiça esquece o destino de um justo. O mundo desconhece. Fugindo no medo, os discípulos se perdem. Maria chora, suas lágrimas, orações se convertem. Pedro rochedo, na tentação se desfaz, negando o mestre, sua alma jaz. Sob chicotes, Jesus resignado avança a coroa de espinhos, a zombaria lança, cada passo uma prova de amor infinito. No Calvário a cruz e o destino
salvação nasce, onde o amor escolhe padecer. Discípulos em dúvida, o amanhã incerto, fariseus rejubilam o plano encoberto. Na cruz, Jesus entre o céu e o abismo, abandonado, enfrenta o próprio esmo. A criação geme, o véu se rasga, está consumado. A redenção se desvenda, a esperança morre, o luto veste o dia. Na tumba fria, o silêncio vigia. Discípulos confusos, o luto os abraça. Mas eis que o domingo a dúvida disfarça, a pedra removida, a morte derrotada, ressuscitado, a vida proclamada. Domingo resplandece a vitória.